Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. O mês de novembro é internacionalmente reconhecido como Novembro Azul, por conta da consciencialização sobre os cuidados com a saúde masculina. Dentre os desafios enfrentados pelo homem, a disfunção erétil emerge como uma questão preocupante, pois afeta não só a saúde sexual, mas também a qualidade de vida e a saúde do homem de uma forma geral. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 3 a cada 10 homens acima de 18 anos de idade em todo o mundo têm algum tipo de disfunção erétil. No Hospital Central de Maputo, cerca de 30 a 40% dos pacientes que procuram pelos serviços de urologia, pelo menos nesta unidade sanitária, apresentam alguma patologia do foro sexual masculino com destaque para a disfunção erétil. Portanto, fique atento ao nosso programa, pois hoje vamos conhecer as causas, o tratamento, bem como as formas de prevenção da disfunção erétil. Nos dias de hoje é comum ouvir-se no seio da sociedade termos pejorativos como fulano não levanta, fulano não anda, com fulano não se passa nada. Tudo para caracterizar os homens que sofrem por algum problema de foro sexual. O grande problema é que os homens primeiro tendem a optar pela automedicação, experimentando medicamentos de venda livre, remédios tradicionais e estimulantes sexuais. O mais preocupante é que até os jovens usam estes medicamentos de forma recreativa e muitas vezes sem necessidade médica real, tudo para atender a padrões irreais de desempenho sexual. É triste você ficar do nada. É triste e é frustrante. Foi o que aconteceu comigo. Eu ficava assim, só de olhar, já ficava. Não podia subir um chapa cheio, não é como já me encostar que já levantava. Não vale a pena. Já usei estimulante, seja forma de comprimido, seja gonazororo. Numa situação em que eu estava muito arrasca, não sei se percebe. Além dos efeitos colaterais comuns, como dores de cabeça e distúrbios gastrointestinais, o uso abusivo de estimulantes pode causar efeitos mais graves, como visão turva, ereção prolongada e dolorosa, e até mesmo danos permanentes à visão em casos extremos. Este jovem de 33 anos de idade, que prefere não ser identificado, conta que usou estimulantes por cerca de 4 meses e parou de usar por conta dos efeitos colaterais. Comecei a usar justamente por indicação de um amigo, numa conversa num bar. Então ele sugeriu que eu usasse e quero me sentir bem. E foi isso que aconteceu. Só que o que os amigos não falam é justamente as desvantagens do comprimido, porque depois de usar provoca ansiedade, diarreia, dor de estômago, essas coisas todas. Foram umas 2, 3 vezes e sim, consegui atingir aquilo que era meu objetivo, porque foi num período em que eu estava muito cansado. Estando muito cansado, o meu desempenho não era o mesmo. Querendo ter o mesmo desempenho para a madame não ficar confusa, dizer que está a me trair e tudo mais, tinha que procurar fazer alguma coisa. Então, deu. A minha experiência com esse tipo de drogas foi boa enquanto usava. Justamente porque dá-nos a sensação de sermos os super-homens, né? E, entretanto, quando descobri as contraindicações do comprimido, parei de usar. Por exemplo, o gonazorol tem uma particularidade, ok? Se você consome e não consegue praticar essas relações sexuais, estás mal. Tem um termo assim mais comum, estás mal. O que acontece? Acaba o próprio pênis, acaba tendo dores e tudo mais. O que acontece é que depois de usar, aquele comprimido tem um efeito de 24 a 48 horas. Então significa que mesmo depois do ato sexual, tu não podes ver o rabo de saia que teu pênis levanta. Quer dizer, já é um estimulante por si só, não precisa de alguém te acariciar. Desde o momento que coloques na cabeça que queres fazer, o pênis levanta.
A pressão para atender a padrões irreais de desempenho sexual pode levar à ansiedade, stress e até mesmo depressão entre os jovens que fazem uso abusivo de estimulantes sexuais. A busca constante por uma performance idealizada pode ter implicações sérias para a saúde mental. Neste contexto, Armando defende uma abordagem mais abrangente para a saúde sexual, incluindo a educação sobre a importância do equilíbrio emocional, comunicação aberta em relacionamentos e a busca de ajuda profissional quando necessário. Bom, em particular, sempre tive curiosidade, mas nunca usei. E eu acho que há outra forma de estimular, para além de usar produtos que podem prejudicar a saúde. Então, por mim, eu acho que uma atividade, ou seja, fazer atividade física, por aí em diante, procurar outros meios naturais, acho que é melhor, em vez de usar produtos, porque quer que também tem consequência, talvez a curto ou a longo prazo. Aconselhar, né, a procurar ajuda, seja num centro de saúde, a procurar ajuda. Eu acredito que vão ter uma solução para ele e daí em diante ele procurar ter uma vida um pouquinho mais saudável, porque correr logo para a automedicação e por aí em diante. E também, em algum momento, as pessoas pensam que tem algum problema e às vezes não tem nenhum problema mesmo. São as percepções que variam de pessoa para pessoa. Então, é aconselhar mesmo a procurar um centro de saúde mais próximo para poder ter ajuda. Para aquele que está bem de saúde, está tudo bem, o material ou a máquina funciona, está tudo bem, não recomendo usar. Mas para quem tem problema de saúde, já tem um acompanhamento médico, já fez consulta, né? Eu deixo essa mensagem, né? Primeiro faça a consulta, faça um check-up para ver se está tudo bem, há uma necessidade de usar ou não, porque sempre passa por uma recomendações, não é isso? Passa por recomendações, então, se há necessidade de usar, tem recomendação de usar, eu acredito que pode usar neste sentido. É sim, não tenho nada contra aos jovens que usam. O que eu posso dizer é que quem está a usar, se puder parar, pare. Quem não está a usar, se não puder usar, melhor. Mas vale, se tiver problemas de ereção, ir a uma consulta, não é? Procurar conversar com o médico ou com alguém da área de saúde, que é para encontrar uma forma mais saudável de resolver. Porque muitas das vezes os jovens que usam não porque tenham problema de ereção. Muitas das vezes é ejaculação precoce. É justamente isso que nos faz depois recorrer a esses mecanismos. Na visão de muitas pessoas, o tratamento da disfunção erétil é visto como um tabu e um distúrbio difícil de ser curado. Porém, com o devido diagnóstico, tratamento, orientações médicas, o homem pode tratar e controlar este problema. Quem explica mais sobre este assunto é o médico urologista na reportagem que se segue. A disfunção sexual erétil, na verdade, é uma falha, nesse caso, na parte sexual relacionada com a ereção. Quer dizer, numa definição acadêmica, diríamos que é uma ereção inadequada, persistente nesse caso, né? Não pode ser só uma vez, que incapacita o indivíduo de ter uma relação sexual ou de satisfazer a parceira. É um problema, na verdade, que é comum no mundo. Em termos de percentagem, indivíduos com idade acima de 40 anos acabam se apresentando em 50% a 60%, eles acabam tendo um episódio de disfunção sexual erétil. As causas da disfunção sexual erétil são várias. Primeiro, nós teríamos que perceber que a própria ereção é um ato, né, neurovascular, isto é, depende de uma componente do vascular, que são os vasos nesse caso, e também de uma parte neurológica. Esse indivíduo, a parte neurológica tem a ver, nesse caso, com aquilo que é processado a nível do cérebro e também a informação que às vezes é transmitida a nível da coluna, nesse caso. E
A parte vascular seria, nesse caso, que tem a ver com a própria composição do próprio órgão sexual masculino, que são vasos sanguíneos que constituem lá os corpos cavernosos. Agora, o que causa é tudo aquilo que vai interferir nesse processo normal, no processamento a nível psicológico. Se o indivíduo tiver um problema num estímulo sexual, estou a falar da pessoa que tem fraca imaginação, que tem um estresse que acaba bloqueando o processamento, nesse caso, da própria ereção, uma pessoa que já falhou uma vez, né, tem um efeito aditivo, nesse caso, que pode vir a falhar mais porque tem uma componente psicológica, ou indivíduos, nesse caso, que têm um consumo de drogas, álcool e o tabaco, eles acabam interferindo nesse sentido. Agora, indivíduos que têm um problema a nível da coluna, né? Estamos a falar de pessoas que, em alguma situação, podem ter um problema lá, seja por um acidente, seja por outras doenças que vão afetar a coluna, vão também interferir naquilo que é a própria ereção normal, né? Interferindo no processamento a nível da coluna lombar. Fora isso, também temos algumas doenças crônicas, né? Falando da própria diabetes, a diabetes tem uma interferência, nesse caso, na ereção, acaba dando uma disfunção sexual erétil. A diabetes tem um efeito combinado, tanto neurológico como vascular, vai diminuindo a sensibilidade, nesse caso, e também vai alterando aquilo que é a própria perfusão do órgão sexual masculino. Temos temos a tensão alta, nesse caso, comumente dita, também ela acaba interferindo naquilo que é a própria ereção. Doenças como, por exemplo, o aumento de colesterol no sangue, né, também vão interferir naquilo que é o próprio preenchimento do órgão sexual. O homem, nesse caso, ele tem que procurar ao médico quando ele começa a perceber de que não está a ter uma ereção suficiente para manter uma relação sexual de forma repetitiva, né? Costuma-se dizer de que, se não for de forma repetitiva, uma vez, ainda pode gerir sozinho, né? Com medidas gerais, nesse caso, mas quando ele percebe que já não está a conseguir pela segunda vez, pela terceira vez, seria bom que procurasse, nesse caso, a um médico que possa lhe ajudar nesse sentido. Existe uma série de tratamentos, nesse caso, e que elas começam com a psicologia, nesse caso, ok? Um psicólogo, ele é muito fundamental para o indivíduo que tem uma disfunção sexual erétil. Outras alternativas que nós temos, os tratamentos médicos, nesse caso, temos as medicações orais, em que o indivíduo toma um comprimido para poder manter aquilo que é a sua própria ereção. Dependendo da causa também, se for hormonal, o indivíduo que tem problemas hormonais pode fazer injeções que têm em vista a fazer uma reposição hormonal e a garantir com que esse indivíduo tenha uma ereção. Os estimulantes sexuais, eles são medicamentos cientificamente provados. Esses medicamentos têm uma segurança, uma boa segurança na sua utilização. Mas eles, iguais a outros medicamentos, têm seus efeitos adversos. Esses efeitos adversos, estamos a falar de dor de cabeça, pode ter visão turva, né? Até mesmo dores
dores musculares das articulações. Fora isso, o indivíduo que usa um estimulante sexual de forma inadequada, ele chega a uma fase em que ele já não tem autoconfiança em si. Então essa pessoa fica dependente do uso do comprimido. Para uma vida sexual saudável é igual a uma vida saudável no geral, né? Indivíduos que são sedentários, eles são menos saudáveis sexualmente do que indivíduos que praticam qualquer desporto, ok? Indivíduos que procuram uma maneira de se aliviar do estresse, não sei, fazendo uma outra atividade, né? Jogando yoga ou qualquer outra coisa do gênero, esses indivíduos eles têm uma vida sexual um pouquinho melhor em relação aos outros. Falando daquilo que é a alimentação, está comprovado que uma alimentação com um teor de açúcar um pouquinho baixo é melhor para quem tem que ter um desempenho sexual do que o indivíduo que é abusivo, nesse caso, em termos daquilo que é o consumo do açúcar. Sem falar do próprio álcool, né, que interfere bastante naquilo que é o processamento dessa informação para ter uma boa ereção, vícios em drogas, né, eles também acabam adormecendo o cérebro, né, não ter um processamento de um estímulo, né, para que possa acontecer uma boa ereção e mais ou menos, né, ter uma alimentação saudável. Quer dizer, aquilo que é bom para uma saúde no geral também é bom também para ter uma boa ereção. Tal como explicou o médico urologista, a disfunção erétil é uma condição comum em escala global, afetando homens de todas as idades. Estimativas da OMS indicam que mais de 300 milhões de homens em todo o mundo enfrentam algum grau de disfunção erétil. Fatores como idade, doenças crônicas, estilo de vida sedentário e hábitos tabágicos contribuem para a alta prevalência da disfunção erétil. Vamos a um rápido intervalo e na segunda parte do nosso programa vamos aprender mais sobre este assunto. Não saia daí! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, na primeira parte do nosso programa, aprendemos que a disfunção erétil está muitas vezes associada a fatores físicos como a hipertensão, diabetes, problemas circulatórios. Porém, os problemas psicológicos também desempenham um papel significativo na origem deste problema. O médico psicólogo vai nos explicar mais sobre este assunto na reportagem que se segue. A disfunção erétil tem causas orgânicas e causas psicológicas. As causas orgânicas são sobejamente exploradas pela parte médica. Agora, no que diz respeito à parte psicológica, o que acontece é que na disfunção erétil, muitas vezes, nós olhamos para as causas psicológicas como se elas fossem as causas primárias, não é? Sendo que, na verdade, a disfunção costuma ser um sintoma, não é? Muitas vezes a disfunção é um sintoma, não é? Quando nós temos um indivíduo com elevados índices de ansiedade, quando temos um indivíduo com depressão, quando temos um indivíduo com qualquer outro tipo de conflito emocional, pode ser um conflito conjugal, pode ser um conflito relacionado à parte laboral, qualquer situação que possa mexer com a sua estabilidade emocional, psicológica, pode ter como consequência uma disfunção erétil ou qualquer outro tipo de disfunção sexual. Na verdade, é importante nós destrincharmos um pouco sobre aquilo que é a ansiedade. A ansiedade, em poucas palavras,
é o receio de algo mal que vai lhe acontecer. Receio de alguma coisa que vai lhe acontecer no futuro. Então, quando estamos com ansiedade, o nosso corpo ativa, exacerba o funcionamento. O nosso coração vai funcionar mais depressa, a nossa respiração vai acontecer mais depressa. Então, tudo isso pode prejudicar aquela estabilidade necessária para que o indivíduo tenha uma ereção, não é? Agora, em relação à depressão, a depressão tem um efeito, digamos, um tanto que contrário. A depressão inibe a ação do indivíduo, não é? Reduz a energia do indivíduo. É por isso que o indivíduo com depressão não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue se concentrar. Na verdade, o indivíduo com depressão tem falta de energia. E para o indivíduo ter uma ereção, precisa de um certo nível de energia para que ocorra a ereção. E se não temos essa energia, e essa energia é em todos os níveis, não só ao nível físico, ao nível orgânico, mas ao nível psíquico. Nós precisamos ter energia, precisamos ter vida, entre aspas, para poder ter uma ereção e ter uma atividade sexual. Agora, quando nós estamos dentro de um conflito, estamos dentro de uma situação que nos causa algum tipo de desconforto, tal como a depressão e a ansiedade, todos esses fatores podem contribuir para que o indivíduo tenha dificuldades para ter uma ereção. O stress, como estava a dizer, o stress é essa nossa dificuldade em responder satisfatoriamente às demandas do dia a dia por algum motivo. O stress, em poucas palavras, é uma tensão emocional. Então, essa tensão emocional prejudica severamente o bem-estar do indivíduo para que ele consiga ter uma ereção. A psicoterapia, quando começa a atingir o seu auge, onde ver que vai se tratando, vai se discutindo toda aquela ansiedade, todos aqueles conflitos emocionais, todo aquele estresse que originou a disfunção erétil, não necessariamente a própria disfunção. O próprio paciente começa a se conhecer melhor, ele mesmo testa este autoconhecimento, ele mesmo chega à conclusão que, olha, na verdade, aquela disfunção era por causa desta situação que estou a viver. Não é? O foco tem que ser no evento estressor, não é? Na situação que causa o mal-estar do indivíduo até originar uma disfunção erétil. O que tem constituído um problema é que os parceiros ou a parceira que fica lá em casa encaminha este outro indivíduo para buscar ajuda, transmitindo a ideia de que este problema da disfunção erétil, da disfunção sexual, é um problema daquele que está a apresentar os sintomas. Mas muitas vezes, aquele problema, essa disfunção erétil, é consequência do relacionamento que um casal tem. Às vezes é um problema que começou com o parceiro que está em casa. E este outro apenas está a demonstrar um sintoma, está a apresentar aquilo como consequência. Então, o parceiro é muito importante para percebermos a perspectiva do parceiro, para percebermos a reação do parceiro, porque a reação do parceiro também conta muito. Se temos um parceiro compreensivo, vai ter um determinado resultado. Se temos um parceiro hostil, que muitas vezes atribui a culpa desta situação ao próprio paciente, também vai ter um determinado curso. Então, o parceiro pode funcionar como alguém que vai potenciar a psicoterapia, no sentido de ser alguém que vai ajudar no processo de recuperação, no processo de algumas técnicas que vão ser necessárias, não é? E também a presença do parceiro permite que o paciente sinta-se acolhido, sinta-se tranquilo e sinta que o problema vai ser resolvido a dois. Entre as opções de tratamento não farmacológico para a reversão, até mesmo para a prevenção da disfunção erétil, está a mudança nos hábitos alimentares. A nutricionista vai nos orientar a seguir sobre os cuidados que o homem deve ter com a sua alimentação. Eu recomendo aos homens que estão lá em casa que devem ter uma alimentação saudável, né? Alimentação saudável, o que seria?
evitar os embutidos, os gelatados, evitar os alimentos super gordurosos, evitar bebidas alcoólicas, alimentos que são excessivamente açucarados ou que tenham excesso de sal, tá bem? E optar mais por alimentos mais saudáveis, que seriam frutas, né? Seja ela qual for a fruta, todas as frutas são saudáveis e ajudam a fazer a limpeza no organismo, aumenta a imunidade. Por exemplo, o arroz também é bom porque é um carboidrato saudável. Se não quer o arroz, pode substituir pela batata doce, o inhame, e por aí vai, né? As sopas também são saudáveis, então vamos optar pela alimentação saudável, que seria isso, né? Uma variação da alimentação, e a forma de preparo também em si conta muito, fazer mais assados, grelhados, cozidos, né? Falando das carnes, das verduras e tudo no geral. Se eu tenho hábitos saudáveis, né? A alimentação saudável, faço exercícios físicos todos os dias. Primeiro, eu vou manter a minha saúde, né? Vou manter a minha saúde, o meu cérebro estará ativo, vou ter energia para fazer as atividades diárias, vou ter mais ideias se tiver algum trabalho, né? Que exige inovação, então serei mais ativa, né? Pelas atividades físicas, a minha mente estará aberta. Depois, a alimentação. Se eu como mal, dificilmente eu vou fazer as atividades como deve ser. Mas se eu como bem, estarei sempre disposta a fazer as coisas, né? Aqui nós temos alguns suplementos, sim, são xaropes na verdade. Então são de várias marcas. Então esses xaropes geralmente são recomendados a tomar uma vez por dia por causa, né, do efeito que vai causar. Então tem que ter muito cuidado com esses xaropes. Mas sim, são xaropes afrodisíacos que ajudam a aumentar a libido, outros até limpam o seu aparelho reprodutor, tá bem? Mas com o intuito de ajudar no processo da libido e dar energia, dar aquela disposição. E é tudo natural? É tudo natural, são ervas, tá bem? São ervas, então são ervas, raízes, né? Sim, então vamos usando isso de forma natural. E a quantidade certa é sempre importante. Bom, qualquer homem está propenso a ter dificuldades de ereção em algum momento da vida. Portanto, dormir bem, praticar exercícios físicos, ter uma boa alimentação, evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o tabaco, são alguns hábitos para uma boa qualidade de vida e prevenção eficaz da disfunção erétil. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.